Então, essa aula é sobre condição de alinhamento de 3 pontos. A gente já viu como é que marca os pontos no plano cartesiano. A gente já viu a distância entre 2 pontos, né, que a gente vai usar aquele nosso velho amigo Teorema de Pitágoras. E agora a gente vai ver a condição de alinhamento de 3 pontos, que a gente vai usar um conteúdo do ano passado. Um conteúdo que vocês estudaram ano passado. Que é o quê? Que é matrizes. Aliás, pouquinho depois que vocês estudaram matrizes, que é determinantes. A gente já fez atividade esse ano também sobre determinantes. Certo? Então vamos lá. A gente tem aqui 3 pontos. O ponto A de coordenadas xa e ya. Lembrando, né, que todo ponto, qualquer ponto, vou chamar aqui um ponto W, ele sempre tem coordenadas no par ordenado x, y. Sempre nessa ordem. Então, tem o ponto A, xa, ya. O ponto B, xb, yb. O ponto C, xc, yc. Distintos, ou seja, são todos diferentes, estejam alinhados, ou seja, pertençam à mesma reta. Se eles têm que estar na mesma reta, esse ponto B, eu tenho aqui nessa ordem, né? A, B e C, esse ponto B, ele tem que estar entre os outros. Então, vai haver uma relação aqui de proporcionalidade entre esses segmentos. Então, estão vendo aqui, a gente tem 2 triângulos pequenininhos aqui, ó. A gente tem esse triângulo aqui, ó, BCE, esse triângulo de cima, e a gente tem um outro triângulo aqui, que é esse triângulo, ixi, esse verde aqui ficou ruim, vou dar uma cor mais escura. A gente tem esse outro triângulo aqui, que é o ABD. Então, a gente vai ter uma relação de proporcionalidade entre quem, ó? Entre esse camarada e esse, que eles estão na mesma posição, entre esse camarada e esse camarada, porque eles estão na mesma posição, certo? Só que eu tenho segmentos. Como é que eu calculo esse segmento aqui, o tamanho dele? A gente já viu, para calcular a distância de 2 pontos, quando está inclinado, a gente usa o Teorema de Pitágoras. Mas se está na horizontal, eu pego o x2 menos o x1, né? O ponto que está mais à frente menos o ponto que está atrás. Se ele estiver na vertical, eu vou pegar o y2 menos o y1. O ponto que está mais acima menos o ponto que está mais abaixo. Então, a gente vai ter essa relação de proporcionalidade aqui, ó. O segmento BE, aqui, ó, de B até E, ele tem que ser, ele está para o segmento AD, né, ó. Segmento AD, não são os dois que estão na horizontal? A razão entre eles dois, BE está para AD, assim como CE, que está na vertical, está para BD, que também está na vertical. Então, o que eu estou dizendo? Os segmentos aqui, ó, que estão no mesmo sentido, eles têm que ser proporcionais. Se eles forem proporcionais, esses 3 pontos vão estar alinhados. Então, como é que a gente pode reescrever isso aqui? Quem é o segmento BE? Vai ser o ponto XC, que é o que está mais à frente, menos o ponto XB, que é o que está mais atrás. E quem é o segmento AD? É o XB, que está na frente, menos o XA, que está atrás. Quem é o segmento CE? É o YC, que está lá em cima, menos o YB, que está aqui embaixo. E o segmento BD é o YB, que está lá em cima, menos o YA, que está aqui embaixo. Então, a gente está escrevendo essa proporção, trocando pelos valores que estão no gráfico, certo? E a gente já sabe que cada ponto tem o x e o y correspondente a ele, das coordenadas. Então, se a gente fosse resolver isso daqui, a gente ia multiplicar cruzado. Lembra? Que quando eu tenho uma igualdade de razões,
a gente faz o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então, vai ficar A vezes D igual a C vezes B. Então, é o que foi feito aqui, ó. Eu estou multiplicando YB menos YA, tá aqui, ó. YB menos YA, que multiplica XC menos XB, que é o que está lá em cima, ó. Multiplicou esses dois. Aqui era igual. Se eu passar esse CD para lá, a gente ia ficar com a mesma coisa, né? AD menos CB igual a zero. É o que foi feito aqui. Então, ficou menos o outro produto. XB menos XA, que multiplica YC menos YB. Aqui, a gente ia ter que fazer aquela propriedade distributiva, né? Multiplica todo mundo. Multiplica todo mundo. Cancela os termos que são semelhantes. E a gente ia chegar nessa equação zona aqui, ó. Como eu cheguei nessa equaçãozinha que me dá os 3 pontos, eu vou fazer uma matriz quadrada 3 por 3. 3 linhas, linha 1, linha 2, linha 3 e 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Só que eu só tenho os valores de x e y. Então, eu vou completar essa última coluna apenas com o número 1. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante dessa matriz. Se esse determinante for 0, significa que os meus 3 pontos estão alinhados. Se der diferente de 0, significa que eles não estão alinhados. Tá? Simples assim. Simples assim. Então, vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui, ó. Dados os pontos A, caramba, não está deixando clicar. Dados os pontos A de coordenadas menos 3 e menos 11, B de coordenadas 0 e menos 2, e o ponto C de coordenadas 5 e 13. A gente vai verificar se esses pontos são colineares. Então, como eu falei, como é que a gente vai verificar se eles são colineares? Vou fazer uma matriz, onde na primeira coluna eu tenho os valores de x, e na segunda coluna eu tenho os valores de y. Vou completar a última coluna com o número 1 e vou calcular o determinante. Quem aí lembra como é que calcula o determinante? Alguém? Alguém? Ninguém? Alguma alma para se manifestar? Então, vamos relembrar, né? Já que ninguém lembra. A gente já viu isso esse ano. Como é que eu calculo o determinante? Uma das formas de calcular o determinante é, eu vou pegar essas duas primeiras colunas e vou repetir elas aqui do lado de fora. Por quê? Porque eu vou fazer aqui o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então, a diagonal principal é a que começa aqui, ó, no primeiro elemento da matriz. Então, ela vem descendo, multiplicando. Então, vou multiplicar isso daqui. Quanto que é menos 3 vezes menos 2? Vezes 1 vai dar 6. Aí eu vou fazer isso nas próximas diagonais. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 11 vezes 1 vezes 5. Quanto que dá isso? Menos 11 vezes 1 dá menos 11, vezes 5 dá menos 55. E a próxima? 1 vezes 0 vezes 13 dá 0. Então, esses aqui são os valores da minha diagonal principal. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a diagonal secundária. Trocar de cor aqui, colocar um verde.
e vamos calcular a diagonal secundária. Vamos para a diagonal secundária. Se a principal começou aqui, a secundária começa o contrário, né? Então, ó, pega do último elemento aqui, ó, de cima, da minha matriz original, e vem descendo essa diagonal. Então, eu tenho 1 vezes menos 2 vezes 5. Aqui vai dar menos 10. Faz na próxima. Vem andando para trás, ó. Menos 3 vezes 1 vezes 13. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar menos 39. E a última, menos 11 vezes 0 vezes 1. Vai dar 0. Então, esses valores aqui são os valores da diagonal secundária. E como é que eu calculo o determinante? O determinante vai ser aquela soma da diagonal principal menos a soma da diagonal secundária. Então, quem é a diagonal principal? A gente teve ali 6, mais o menos 55, mais 0. Menos a diagonal secundária. Menos 10, menos 39, menos 0. É isso que a gente tem. Resolve aqui. Na diagonal aqui eu vou ficar mais vezes menos, fica menos. Então, eu vou ter 6 menos 55 mais 0. Menos 10 menos 39, ó, tem um menos do lado de fora. E menos vezes menos fica mais. Então, menos vezes menos 10 dá mais 10. Menos vezes menos 39 vai dar mais 39. Menos vezes menos 0, mais 0. Resolvendo essa continha, 6 menos 55 dá menos 49. E 10 mais 39 vai dar mais 49. Menos 49 mais 49 dá 0. Como deu 0, então concluímos que os pontos são colineares. Certo? Dúvida aí? Abra os microfones e solta a voz. Vamos, gente. Alô? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Vou ter que pegar pelo nome aqui para poder falar alguma coisa. Raíssa, Maria Eduarda, Tainá, Adriana, Matheus, Paulo. Vamos falar alguma coisa, gente. Vocês não participarem, fica mais difícil. Não entenderam? Beleza, vamos fazer um outro exemplo aqui então. Para ver se fica mais fácil. Como é que eu vou calcular o determinante? Lembrando que determinantes é um conteúdo que vocês estudaram ano passado. Tá? Então, eu tenho aqui, vamos começar do zero, hein? Começando do zero. Ver se dá para aumentar aqui. Um pouquinho. Vou deixar aqui desse tamanho. Então, olha só. A gente tem os pontos A, B e C. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai escrever a matriz. Então, a primeira coluna, a gente vai colocar os valores de x de cada ponto. Na segunda, os valores de y. Na terceira, a gente vai completar com o número 1. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, quem é o ponto A? 0 e 2. Então, tá aqui, ó, 0 e 2. O ponto B, menos 3 e 1. O ponto C,
4 e 5. Então, aqui eu tenho o ponto A, as coordenadas do ponto A. Aqui eu tenho do ponto B e aqui eu tenho do ponto C. E a última coluna a gente completou só com o número 1. Tranquilo até aí? Digam alguma coisa, até aí tranquilo? Sim, tranquilo. Então, beleza. Primeira coisa é fazer isso. Segunda coisa, para resolver esse determinante. A gente vai repetir aqui do lado de fora as duas primeiras colunas. Ó. Certo? Agora a gente vai multiplicar os elementos das diagonais principais e os elementos das diagonais secundárias. Quem é? Nesse caso, esses últimos tem que ser 1, porque é você que vai colocar, tá? Você que vai colocar esse 1 aqui, então vai ser 1 sempre, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, em qualquer questão. Se for para condição de alinhamento de 3 pontos, você vai ter as coordenadas dos 3 pontos, você vai colocar eles e vai completar com 1. Ou se ele falar que tem 3 pontos que estão alinhados e te perguntar as coordenadas de um ponto, ele já vai te dar, vai falar que eles estão alinhados. Aí você vai resolver do mesmo jeito. Vai dar uma equaçãozinha, alguma coisa assim. Aí você resolve também. O importante é que aqui sempre vai ser 1. Tá? Diagonal principal. Diagonal principal, ela começa aqui no primeiro elemento, ó. E é uma diagonal, né? Então ela desce inclinadinha. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esses caras. 0 vezes 1 vezes 1. Ó, aqui vai ficar 0 vezes 1 vezes 1. Aí a próxima diagonal, que tem 3 elementos. É essa daqui. Vou puxar mais para frente, ó. O que a gente tem aqui? 2 vezes 1 vezes 4. Na próxima diagonal, 1 vezes 3 vezes 5. 1 vezes menos 3 vezes 5. Essas aqui são as diagonais principais, certo? São os elementos das diagonais principais. Então, aqui eu tenho 0 vezes 1 vezes 1, 0. Aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. E aqui eu tenho 1 vezes menos 3 dá menos 3, vezes 5 dá menos 15. Então, na minha diagonal principal, eu tenho 0 mais 8 menos 15. Certo? Então, eu multipliquei os elementos de cada diagonal principal e somei. Tranquilo até aí? Já que vocês não querem falar, escreve no chat. Sim, professor. Então, essa foi a nossa diagonal principal. A gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Pode falar. Na questão onde ficou aí, ó. A questão do menos 3 vezes 5, não tinha que ser um 15 positivo porque o 5 é maior que o 3, que é positivo, ou não? Não, pelo amor de Deus. A gente está multiplicando. Você conserva o sinal do maior quando você soma, né? Quando é só soma e subtração. Aqui a gente tem uma multiplicação. Então, o 5 é positivo, né? Você acabou de falar? O que é que dá menos vezes mais? Lembra da regrinha de sinais? Quando eu multiplico sinais iguais, fica mais. Quando eu multiplico sinais diferentes, fica menos. Então, aqui eu estou multiplicando sinais diferentes. Um é negativo e outro é positivo. Sinais diferentes, fica menos. 3 vezes 5,
15. Certo? É desse jeito. Tranquilo? Por que é o menos 15? Aí a gente fez aqui a diagonal principal. Agora a gente vai fazer a diagonal secundária. Ó, a primeira eu comecei com 0, que era o primeiro elemento aqui. A diagonal secundária eu vou começar com o último aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 4. 1 vezes 1 vezes 4. É o primeiro. Aí eu vou para outra diagonal que tem 3 elementos. Posso vir para frente? Não, porque só tem 2 elementos, ó. Então eu vou para trás, ó. 0 vezes 1 vezes 5. 0 vezes 1 vezes 5. Continue indo para trás. 2 vezes menos 3 vezes 1. Então, ó. 2 vezes menos 3 vezes 1. É a mesma coisa, certo? Só que no sentido contrário. Então, vamos calcular esses aqui, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. 0 vezes 1 vezes 5 é 0. E 2 vezes menos 3 dá menos 6 vezes 1, menos 6. Então, a nossa diagonal secundária, quem é que está nela? 4 mais 0 menos 6. Tranquilo? Então, o meu determinante, ele vai ser os elementos da diagonal principal, aquela continha que a gente fez lá, menos os elementos da diagonal secundária. Então, o nosso determinante aqui vai ser, ó, 0 mais 8 menos 15, menos 4 mais 0 menos 6. Aí é só fazer essa continha, né? Quanto que dá 8 menos 15? Quanto que dá 8 menos 15? 8 menos 15 vai dar quanto? Fala aí para mim. Dá menos 7, né? Menos 4 menos 6 vai dar menos 2. Então, menos vezes menos vai dar mais. A gente vai ter menos 7 mais 2, que vai dar menos 5. Então, perceba que a nossa diagonal, ó, o nosso determinante deu menos 5. E menos 5 é diferente de 0. Como deu um resultado diferente de 0, significa que esses 3 pontos não estão alinhados. Certo? Agora eu entendi. É uma continha chata, né? Mas não é difícil. Ela é bem tranquila de você fazer. Você só tem que fazer o quê? As etapas aqui são o quê? Primeira etapa é repetir as duas colunas aqui do lado de fora, né? Aí depois fazer a soma. Vocês têm que fazer, tem que treinar, né? Para pegar o jeito, tem que treinar. Não adianta. Vamos fazer, deixa eu ver se eu pego um. Vamos pegar um outro exemplo aqui qualquer. Alguém, um voluntário, fala para mim aí as coordenadas de 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto C.
3 pontos que você acha que poderiam estar alinhados. Vai lá. Fala ou escreve aí no chat. Então, só são 2 números, né? 7 e 5, ponto A. O ponto B. Ponto B. Pode ser outra pessoa também. Vamos, gente, participar, pelo amor de Deus. 4 e 2. O que mais? E o último? 0 e 8. Beleza. Então, eu quero ver se esses 3 pontos estão alinhados. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever eles aqui na forma da matriz. Então, vai ficar ó, 7, 5, ponto B, 4 e 2, ponto C, 0 e 8. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, vou até mudar a cor, de vermelho. Vou completar com o número 1. Completei com o número 1. Vamos continuar a continha. Fecha aqui. Primeira coisa. Qual é o segundo passo? Segundo passo, eu vou repetir as 2 primeiras colunas. Ó. 7 e 5. 4 e 2. 0 e 8. Tranquilo? Terceiro passo. Terceiro passo é calcular as diagonais. Vou calcular as diagonais. Então, vamos lá. Diagonal principal. 7 vezes 2 vezes 1. 7 vezes 2 vezes 1. Próxima. 5 vezes 1 vezes 0. 5 vezes 1 vezes 0. E a última. 1 vezes 4 vezes 8. 1 vezes 4 vezes 8. Então, quem é meus elementos da diagonal principal? É a soma disso daqui tudo, ó. 7 vezes 2 vezes 1 é 14. 5 vezes 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 4 vezes 8 vai dar quanto? Quanto que é 4 vezes 8? Eita, nem isso, gente, vocês estão participando. Fiz aqui a minha diagonal principal. Vou fazer agora a diagonal secundária. Então, ó. Aqui eu comecei no 7. Oi? 0, é? Não entendi. Agora vai ser esse 1 vezes 2 vezes 0. Isso, exatamente. A diagonal principal eu comecei por esse cara. A secundária eu começo por esse aqui, ó. E a diagonal é no sentido contrário, né? Ó. 1 vezes 2 vezes 0. 1 vezes 2 vezes 0. Aí eu venho para trás. Eu vou sempre andando da esquerda para a direita, tá? 7 vezes 1 vezes 8. 7 vezes 1 vezes 8. E a última, 5 vezes 4 vezes 1. 5 vezes 4 vezes 1. Então, diagonal secundária. 1 vezes 2 vezes 0, 0. 7 vezes 1 vezes 8 dá 56. E 5 vezes 4 vezes 1 dá 20. Então, na diagonal secundária, eu tenho 0,
mais 56, mais 20. Não botaram ninguém negativo. Já dá para ver que deu ruim, né? Mas vamos concluir aqui. Quem vai ser o meu determinante? O meu determinante vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o determinante vai ser 14 mais 32 vai dar 46. Menos a diagonal secundária. 56 mais 20 dá 76, né? Então, fica menos 76. Já viu que não dá zero. Quanto vai dar esse determinante aqui? Menos 30, né? Determinante deu menos 30. Como menos 30 é diferente de zero, então eles não estão alinhados. Ah, professor, tem como provar isso daí? Tem, é só você jogar no plano cartesiano, né? Joga lá no plano cartesiano. Vamos ver se eu consigo abrir aqui para vocês um sitezinho bem legal. Professor, Oi. Pode falar. qual é o do canal no YouTube? Professor Wagner Matemática. Ok. Vou mostrar para vocês aqui no site do GeoGebra que ele permite a gente fazer várias coisas dessa parte de geometria analítica. Então, eu quero ver aqui se estão alinhados. Deixa ele carregar. Então, está aqui o nosso plano cartesiano. Certo? Vamos jogar lá os valores. Repete para mim aí, gente, quais são as coordenadas lá? É 7, 5. Era isso mesmo? É 7, sim. Acho que 4, 2. Peraí. 4 e 2. Aí, 2. 0,8. E o último era quanto? 0,8. 0 0,8. e 8. Beleza. 0,8. Tá ali. Vou reduzir aqui porque eu só estou vendo um ponto. Olha só como é que eles estão. Os pontos A, B e C. Estão vendo aí? Vou dar um zoom aqui. O máximo que der. Ó. Eles estão alinhados? Não, né? Tá bem longe já. Um totalmente fora da curva, dependendo de onde eu pegue aqui. Mas aí vem uma conclusão óbvia, né? Se eles não estão alinhados e são 3 pontos, consequentemente, eles são o quê? Que figura eles formam? Fala para mim. Que figura eles formam? Um triângulo.
Então, eu posso afirmar isso com certeza. Se eles não estão alinhados, eles formam um triângulo? Claro que pode. Se eles não estão alinhados, eles formam um triângulo. E vocês sabiam que dá para calcular a área desse triângulo só pelas coordenadas? E que a gente vai fazer isso daqui a algum tempo? Só através das coordenadas a gente calcula a área desse camaradinho aqui. Tá? Vocês aprenderam antes que se eu tenho um triângulo, a área dele é base vezes altura dividido por 2, né? Você tem que saber quem é base, quem é altura, para você fazer essa continha. Aqui você faz pelas coordenadas. Então, quem quiser brincar nesse sitezinho aqui, depois tem muita coisa que dá para fazer. Qual é o nome desse site? GeoGebra. Olha só, fiz aqui, marquei essa figura, né? É um triângulo. O que eu posso fazer? Eu posso calcular a medida desses ângulos aqui, se eu quiser. Posso calcular a área dele. Pode fazer uma porrada de coisa. Olha só. A área desse triângulo aqui é 15. Só precisei dar um clique para eu determinar que a área dele é 15. Certo? Dá para calcular a distância entre dois pontos aqui, não dá, gente? Vocês fizeram isso um monte de vezes, não fizeram? Calcular a distância entre dois pontos, aí você vem aqui, ó, clica no ponto inicial, clica no ponto final. Ele já deu a distância. E a distância desse para esse? 4,24. E a distância desse para esse? 7,61. Claro que aqui ele vai dar o valor decimal. Se você fosse fazer isso daqui no lápis, ia dar uma raiz de alguma coisa. Porque deu esse número aqui, que não é uma dízima. Então, ia dar uma raiz de um número ímpar. Ó, tem aqui a medida de cada lado. E dá para calcular mais uma porrada de coisa. Bissetriz. Tudo que quiser mexer, tem aqui. A inclinação da reta. Se as retas são perpendiculares, a mediatriz. Tem todas as funções matemáticas aqui dessa parte de geometria, tem aqui. Tá? Então aqui esse site foi só para mostrar para vocês que os pontos não estão alinhados de verdade. E se eles não estão alinhados, eles vão formar um triângulo. Beleza? Simples assim. A última atividade, gente... Oi? Pode falar. Oi, quem ia falar aí? Entendi. Fora essa continha, é só... Olha só, vamos ver essa daqui que é legal. Ó. Determine o valor de m, de modo que os pontos A, menos 2 e 7, B, m e menos 11, e C, 1 e menos 2, pertençam à mesma reta. Se eles têm que pertencer à mesma reta, eles têm que estar alinhados, não é isso? Se eles têm que estar alinhados, significa que o determinante tem que ser 0. Então, eu vou escrever uma equação. Está aqui a minha matriz, ó. Ponto A, menos 2 e 7. Ponto B, m menos 11. Ponto C, 1 e menos 2. Aí, diagonal principal, diagonal secundária. O que foi feito aqui? Aqui já está mais direto, mas vocês já sabem fazer agora. Vou repetir bem aqui, ó. Menos 2, 7 e 1. M menos 11 e 1. 1 menos 2 e 1. Aí eu vou repetir as duas primeiras, ó. Menos 2 e 7. M menos 11. 1 e menos 2. Vou calcular diagonal principal,
Menos 2 vezes menos 11 dá mais 22, tá aqui. 7 vezes 1 vezes 1 dá 7. 1 vezes m vezes menos 2 dá menos 2m. Tá aqui a minha diagonal principal. E a diagonal secundária? 1 vezes menos 11 vezes 1. Ia dar menos 11. Menos 2 vezes 1 vezes menos 2 vai dar mais 4. 7 vezes m vezes 1 dá 7m. Aí lembra que o determinante é a diagonal principal menos a diagonal secundária? Então é só pegar os valores da diagonal secundária e trocar os valores. Ó. Deu menos 11, fica mais 11, porque menos vezes menos vai dar mais. Mais 4 fica menos 4, mais 7 fica menos 7. A gente resolve essa equaçãozinha aqui. 22 mais 7 dá 29. 29 mais 11 dá 40. 40 menos 4 dá 36. Menos 2m mais menos 7m vai dar menos 9m. Se eu jogar o convencional, a gente ia fazer o quê? Ia jogar o 36 para fora, então ia ficar menos 9m igual a menos 36. Multiplica todo mundo por menos 1 para tirar esse sinal de negativo. E a gente fica com 9m igual a 36. Divide 36 por 9. Então, m é igual a 4. Então, para que esses três pontos, A, B e C, estejam alinhados, o valor de m tem que ser 4. E se o valor de m for diferente de 4? Aí eles não vão estar alinhados. Certo? Difícil fazer isso, gente? Não, muito. Tem que prestar atenção, né? Pouco. Tem que prestar atenção. É uma continha chata, não é uma continha difícil. Ela é uma continha chata. Você tem que ir fazendo pedacinho por pedacinho. Ó, essa daqui... Quando você está começando a aprender, aí complica mais. É. Aqui mais um pouquinho. Porque aqui são duas retas que estão passando por um mesmo ponto. Aí eu quero determinar esse ponto. Então vai ter que calcular o determinante das duas e depois igualar. Ó, determinante da primeira reta, que tem os pontos PA e B. Determinante da segunda, que tem os pontos P, C e D. Então eu tenho que o determinante da primeira aqui, ó. Menos A mais B igual a 1, 5A mais 3B igual a menos 7. Eu vou ter que juntar essas duas equações, porque elas têm um ponto em comum. Então, vou fazer um sisteminha. Menos A mais B igual a menos 1, 5A mais 3B igual a menos 7. Resolve o sistema. Lembra como é que resolve esse sistema, gente? Eu tenho que cancelar uma das variáveis, ou A ou B. Na letra A, aqui, ó, a variante A já está com sinal diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa primeira equação todinha por 5. Por quê? Quando eu multiplicar, eu vou ficar com menos 5A mais 5B igual a menos 5, certo? Ó, 5 vezes menos A, menos 5A. 5 vezes B, 5B. 5 vezes menos 1 é menos 5. Aí eu vou repetir a segunda. E vou somar. Aí eu tenho que menos 5 mais 5 dá 0. Cancelei o A. 5B mais 3B dá 8B. E menos 5 menos 7 vai dar menos 12. Então, B é igual a menos 12 sobre 8. Só que eu posso simplificar isso daqui, né? Se eu simplificar por 2, vai ficar menos 6 sobre 4. Se eu simplificar por 2 de novo, vai ficar menos 3 sobre 2. Tá aqui, ó. Então, o valor de B é menos 3 sobre 2. Aí volta lá na primeira equação, por exemplo, que é menos A mais B igual a menos 1, e troca o B.
menos A, menos 3 sobre 2 é igual a menos 1. Então, vai ficar com menos A igual a menos 1 mais 3 meios. Pega esse 3 e multiplica aqui. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 3 sobre 2. Então, menos A é igual a 1 sobre 2. Como a minha variável não pode ficar negativa, eu multiplico todo mundo por menos 1. Então, A é igual a menos 1 sobre 2. Que é esse camaradinho que está aqui. Ó. Menos 1 sobre 2. Então, já descobri as coordenadas do ponto A, as coordenadas x e y, né? A e B lá do ponto P. Era o que ele queria saber. Aqui, ó. Tinha que descobrir quem era o A e quem era o B, para verificar se essas duas retas realmente se cruzam ou não. Vamos tirar a prova? Se elas se cruzam ou não. Vamos lá, vamos colocar os pontos aqui. Menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. O outro era 2 e 1, né? Sim. 2 e 1. E o que a gente achou foi menos meio. Vou colocar um parênteses aqui, né? Menos meio e menos 3 meios, não foi isso? Esses 3 pontos. E da outra, menos 2 e 1, 1 e menos 4. Um e menos 4? Sim. Isso. 1 e menos 4. Vamos ver aqui, ó. Olha aí que coisa linda. Vou dar um zoom aqui. Então, a gente tem uma retinha. Se eu ligar o ponto D, o ponto E passou pelo ponto C. Se eu ligar o ponto A ao ponto B, também passou pelo ponto C, não foi? Que lá a gente chamou de P na questão. Então, ó, eu tenho duas retas que se cruzam nesse ponto. Se eu trocar esse ponto aqui, elas vão se cruzar? Se eu mudar as coordenadas do ponto C, elas não se cruzam. Ó. Se eu mudar as coordenadas do ponto C, elas não se cruzam. Aliás, não se cruzam não, né? Estou falando besteira. Elas se cruzam, mas não se cruzam nesse ponto. Né? E a pergunta era para descobrir exatamente esse ponto aqui de interseção das duas retas. Certo? Então, fez a questão, quer tirar a prova? Vem aqui no GeoGebra e faz a continha. Vou copiar aqui para jogar no chat. Perguntas, meu povo? Não. Não. Também não. Agora, a questão é praticar. A questão é praticar. Fazer e refazer as questões.
eu vou reenviar o link da atividade passada, que foi sobre isso, condição de alinhamento de 3 pontos, para que vocês, quem fez, refaça, e para quem não fez, faça. Tá ok?